Olá, meu querido, minha querida. Estamos aqui de volta, eu aqui de novo. Olha eu aqui. Quem pensou que eu já tinha desistido? Oi, Lindevânia, seja bem-vinda. Tá me ouvindo direitinho aí? Eu tô com a impressão de que não tem ninguém me ouvindo. Boa tarde, Lindevânia, seja bem-vinda. Para quem não sabe, Lindevânia é minha irmã. Para quem sabe, continua sendo. Tá, beleza, então. Obrigada. Pois é, nós estamos aqui para a gente falar da revista da Escola Bíblica Dominical. Obrigada. Tá ótima, né? Tá joia. Nós estamos aqui hoje para a gente falar desta revista. Segurar assim para vocês verem a revista A História da Salvação da CPAD. Ela é uma lição ótima, ótima, para a gente falar e fortalecer a identidade do nosso aluno aí. Ela é para 13 e 14 anos. Deixa eu ver se colocar assim vai ficar melhor. Ela é para 13 e 14 anos. Acho que não, né? Acho que aqui vai ficar melhor. Ela é para 13 e 14 anos. E está falando aí da história da salvação, fala lá do início de tudo, que nós somos criados à imagem de Deus. Vou falar aqui os tópicos, os títulos, né? Criados à imagem de Deus, errando o alvo, o pecado, a maior pandemia da história, a missão de Israel no plano de Deus, o nascimento que mudou a história, que é a aula de hoje, o que Jesus fez na cruz, o nascimento e a justificação, o novo nascimento e a justificação, a santificação, a certeza da salvação, a importância da fé, salvos para mudar o mundo, as promessas bíblicas para os salvos. Ótima essa lição, muito oportuna, necessária para os dias atuais. Já de início, eu sempre gosto de sugerir uma música, caso você tenha a oportunidade, tenha tempo e goste de implementar uma música para memorizar um pouco mais o conteúdo. A gente sabe que a música é um dos instrumentos que auxilia na memorização de alguma coisa. Tanto é que às vezes a pessoa que vai fazer uma prova, por exemplo, a prova para tirar habilitação, né? Tem gente que cria uma musiquinha para conseguir lembrar quais os comandos que ela precisa ter. E quando a gente está no ensino, quando as crianças estão no jardim, usa-se muito o método da musicalização para facilitar a aprendizagem. E aqui a gente também pode usar, né? É necessário, é bom. A gente tem muitas músicas que falam sobre diversos assuntos e a gente pode aproveitar aqui e usar uma das músicas também que a gente tem, que vai falar sobre o tema da aula de hoje. E a música é de uma coletânea que chama Celebrando o Natal, que é de Alex, William e Marcos, que fala sobre, que o título da música é O Milagre do Natal. É uma música bastante antiga, aqui pelo menos que eu estou no YouTube, já tem 12 anos, pelo menos foi colocada aqui no YouTube há 12 anos. Eu sei que eu escuto essa música há vários finais de anos, eu gosto de ouvir muito essa música, ela é muito bonita. E então é um momento oportuno a gente usar essa música. Aqui ele vai falar do milagre do Natal. A gente acabou de passar o Natal, né? Mas para nós que celebramos a vida de Jesus, então todo dia é Natal. Fica meio estranho a gente falar em Natal lá em meados de agosto, de março, né? Agora em fevereiro e tá comemorando o Natal assim. Parece que tá chegando o Natal como é de costume na nossa cultura, né? A gente começa a celebrar, a lembrar mais do Natal
Lá para novembro, finalzinho de novembro, a gente vê as lojas tudo enfeitado de Natal, os ambientes os comércios, as casas já começam a manifestar aí o Natal. Mas nós celebramos o Natal sempre, né? Que Cristo vive para sempre. Mas eu já vou deixar ela de fundo para você ir ouvindo. E ela é muito fácil de você acessar aí no YouTube. CD Celebrando o Natal. Breve, mais um lançamento em Vigar. Numa vila humilde em Belém. Vamos nos organizando aqui para a aula, né? Tá dando pra ouvir a música? Tá baixo, tá alto, tá atrapalhando, não tá? Responde aí pra mim, por favor. De amor chegou. Credo Natal, o menino sem igual. O seu nome é Emanuel, esperança de Israel. Exclusiva. Vou compartilhar aqui. Pra quem não tiver aqui, vê depois. Só um instantinho que a gente já vai começar. Ah, tá. Caso você queira... Caso não, né? Você vai estar com a Bíblia aí nas suas mãos. A gente vai ler em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, tá bom? Quando a gente vai ler lá na sala com os alunos, a gente gosta de revezar. Não sei se é o seu caso, né? De revezar a leitura. Cada um lê um texto, cada um lê um versículo, né? E a gente vai revezando a leitura. Mas já a gente vai fazer uma oração para a gente iniciar, né? Eu creio que você já está na direção do Espírito Santo, já tem orado pela sua turma, tem orado pedindo a Deus sabedoria. E aqui é só pra gente fazer uma oração, só não, né? É pra gente fazer uma oração e dar bem-vindo ao Espírito Santo, que irá nos conduzir nesta aula, tá? Pega sua Bíblia, está em Gênesis, a leitura está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Para quem está lá no grupo do Telegram, eu deixo os slides lá, tá bom? Eu vou já ter que desligar o celular, porque eu vou usar os slides. Eu vou usar os slides, já eu vou desligar a música, porque eu vou precisar do celular, que eu não estou no computador, o computador está lá na sala. E aí, sempre eu mando lá no Telegram, tá? A dica da música, então, antecipadamente, eu já deixei lá os slides. Eu acho que eu deixei ontem os slides lá. E a dica da música também, sempre que tem algo interessante que eu acho que pode agregar um bom valor na nossa aula, e está lá no Telegram também, tá bom? Então, vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus para nos conduzir aqui e se fazer presente aqui, permanecer conosco, né? E nos direcionar. E que esse conteúdo que é tão relevante chegue para outras pessoas mais, né?
que as pessoas possam ter acesso a essa palavra. Hoje nós vamos falar de um conteúdo tão importante que é o nascimento de uma pessoa que mudou a história, né? Que mudou o mundo todo. O mundo hoje todo é influenciado por este ser que um dia veio ao mundo. Vamos lá? Senhor Jesus, Pai querido, de amor, de graça e misericórdia, te agradeço por estar aqui para compartilhar da tua palavra aqui neste canal. Tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade para influenciar a minha mente, para influenciar a mente do nosso professor, para influenciar a mente do nosso aluno que irá receber este conteúdo. Hoje vamos falar do nascimento desse rei especial, que é rei eternamente. Que nós possamos ser abençoados e abençoadores de pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que vai participar da aula, que o Senhor unja o nosso professor para ser um instrumento, um canal nas suas mãos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, como eu tinha dito que eu deixei os slides lá no Telegram, eu vou só mostrar aqui para você. Deixa eu me ver. Vou mostrar aqui para você esse celular é bem antigo, né? E ele não está querendo abrir, mas vamos abrir a apresentação. Como aqui no Telegram não é possível a gente compartilhar a tela, né? Então eu vou só mostrar para você. Vai ficar espelhado, né? Mas aqui a gente tem os 3 magos, né? Os 3 magos, uma pilhazinha de livro, uma criança sentada, o bebezinho sentado e o globo. Esse aqui são os slides que eu mandei lá no grupo do Telegram. Tá joia? Então vamos lá. A leitura está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Foi assim o nascimento de Jesus, deixa eu só ressaltar aqui, embora você seja professor e já saiba qual texto será lido, eu quero ler porque de repente alguma outra pessoa vai acessar essa live depois de um tempo e está sem o recurso da Bíblia ali naquele momento, e até que ele saia e volte, então eu vou deixar o texto aqui, tá? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo e dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Oi, Cleide, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Hoje nós estamos falando do nascimento que mudou a história.
Os nossos objetivos hoje são ensinar a história do nascimento de Jesus, explicar o diferencial do nascimento do Messias e apontar as mudanças que ocorreram no mundo após o seu nascimento. Então, vamos lá. Nesta aula, nós vamos aprender o que aconteceu quando Jesus nasceu e a importância do seu nascimento para o mundo. Tá, beleza. Tamo junto. O primeiro tópico diz sobre a aceitação de Maria nessa missão. Eu tenho no Facebook uma página chamada Professora Jaque. Lá eu tenho uma série sobre Maria. Eu fiz no ano passado, quando estava na véspera do Natal, estava pertinho do Natal. Então eu fiz uma série de 3 aulas falando sobre Maria. Então lá você vai encontrar mais detalhes, tá bom? A página chama Jaque, Professora Jaque, tá bom? Qualquer coisa pode mandar um direct que eu te mando o link da página, tá bom? E Maria estava noiva, mas era uma noiva que era casada. Noiva a gente fala só mesmo para a gente entender aqui na nossa linguagem brasileira, né? Que é um compromisso muito certo. Ela já tinha assinado os papéis, vamos dizer assim, de casamento, que a gente fala que estava aí com o contrato de casamento, já estava reservada para José. Nesse período eles então estavam arrumando as coisas, arrumando o enxoval, preparando a festa de casamento, e foi nesse tempo que o anjo visitou Maria e lhe anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Tanto é que ela assustou, porque como que ela seria mãe sem ainda ter conhecido o seu esposo ou outro homem, né? Mas o anjo do Senhor falou para ela que ela receberia, né? Ficaria envolvida pelo Espírito Santo e seria a mãe do Salvador. E nessa aceitação da missão, a gente vê Maria como alguém assim tão disposta, tão disponível. Bom, para você usar como estratégia de uma estratégia para você falar com o seu adolescente como que Maria foi usada, e também para explicar o porquê. Na última aula eu falo sobre isso lá no Facebook. O porquê da gente não adorar Maria, a gente tem uma explicação para isso. Porque Maria foi apenas e não apenas com o sentido de ser algo desprezível, apenas. É porque ela foi importante, mas a sua importância não supera a importância do Salvador, né? Então, Maria, caso você não se lembre desse detalhe, Maria tinha em torno de 12 anos quando recebeu essa notícia. Ou quando foi a mãe, então tem alguns requisitos que são usados lá para definir a maioridade da mulher, mas ela estava entre de 12 até 15, 14 anos por aí. Então era uma menina para nós aqui hoje, né? Pra gente hoje, verdade, Cleide. Era muito jovem, mas assim que a menina se tornava mulher, né? Alcançava aí a menstruação, ela já estava, considerando eles, né? Preparada para o casamento. Então, já tinha aqueles contratos entre famílias, né? Essa aqui é sua. Hoje, aqui no Brasil, se separar assim, a briga tá feita, né? O casamento é certeza praticamente que não vai durar muito tempo. As famílias separavam os casais, né? Preparava a filha para aquele outro homem e tal. E Maria já estava separada para José, já tinha assinado os papéis, só que estavam nos preparativos do casamento e nesse tempo não podia ter a conjunção carnal, tinha que esperar, né?
E Maria estava nesse tempo. De repente, lá Maria recebeu uma visita na sua casa. Talvez não tenha sido na casa, né? Eu estou falando que é na casa, mas ela recebeu a visita lá do anjo. E o anjo chegou para ela e disse: salve, agraciada, você, né? Deus está muito contente com você. Imagina aí, um adolescente, né? Reforça aí para o seu adolescente a importância dele, né? A sua humildade, a sua simplicidade e a sua devoção a Cristo, o quanto é agradável a Deus. Imagina aí seu adolescente recebendo um anjo em sua casa, né? Um anjo recebendo uma visita e esse anjo dizendo: olha, fique contente. Olha, diz aí, ó, Cleide, olha, Lindevânia, Deus está contente com você. Se somos adoradores, né? Com certeza Ele está contente com você. Deixa eu ver aqui o que a Cleide está dizendo. Já pensou se ainda fosse assim? Você acredita que na época da minha mãe era assim? Meu pai foi prometido para minha mãe. Ah, não foi ela que escolheu, né? Misericórdia. Opa, mexi aqui, tá? Por isso que eu falo, meus pais representam o casal bíblico. Né? Representa. E ela manteve o casamento, né? Manteve o casamento. Realmente é um bom exemplo de mulher. E aí, tá? Por que nós não adoramos Maria? Né? Porque Maria foi um instrumento. E eu trouxe aqui um frasco, por quê? Maria representa, aqui o frasco representa Maria. E o que está aqui dentro representa aí o Cristo. Por quê? O que tem de milagroso no nascimento de Jesus? E tem gente que fala, por que Jesus não poderia nascer de uma maneira natural aí? Voltou? Apareceu aqui que o vídeo estava pausado. Tá funcionando belezinha aí. Dá um feedback para mim, por favor. Tá joia, voltou, né, Cleide? Por que Jesus não poderia nascer de uma maneira de José e Maria, já que eles eram casados? Pois é, Jesus estava vindo do céu, né? Jesus estava vindo do céu, senão ele não teria natureza divina. Se ele viesse da maneira natural, de um homem e uma mulher, onde é que estaria seu DNA divino? Né? A sua parte divina não teria. Então, tem gente que fala que se Jesus viesse da conjunção de José e Maria, ele seria pecador. Sim, seria pecador. Mas não pelo fato de ter sido por uma conjunção carnal, porque dá a entender aí que o sexo, mesmo entre os casados, seria pecado, né? Mas na verdade é porque a parte divina dele tinha que vir direto do céu e foi para dentro de Maria, né? Já foi direto para um lugar onde ele deveria ser totalmente gerado. Por que eu falei que a gente pode representar Maria como um frasco? Porque o frasco serve para quê? O frasco serve para preservar, no caso para conservar. Dependendo de um medicamento, por exemplo, serve para administrar as gotas, né, para não dar nem mais nem menos. Serve para guardar em algum lugar. Quando a gente vai comprar um remédio na farmácia, o farmacêutico, o atendente, não traz um comprimido e entrega para a gente. Tem que ter algum lugar para guardar, né? E sem contar que aquele feto precisaria de um lugar direitinho como uma criança. Afinal de contas, ele era uma criança. Por mais que era Deus, não ia ser gerado assim no nada, né? Ele precisava de um lugar para, digamos, para ser fecundado e se desenvolver. Então, Maria foi esse ambiente aqui bem propício para ele se desenvolver, para ele crescer e
ser uma criança normal. A partir desse momento ele passou a ser, a partir do momento que ele entrou no ventre de Maria, ele passou a ser um ser humano, né? Um ser humano e com todas as características. Tinha rim, tinha fígado, tinha braço, perna, cérebro, olhos. Então, esse corpo físico precisava se desenvolver. Para isso, olha aqui o recipiente. Maria foi o recipiente que carregou Jesus em seu ventre. Lá no postzinho que eu coloquei no Stories e mandei para você lá no grupo, qual seria então a relação dessas imagens com a nossa aula de hoje? Maria foi o frasco que carregou Jesus no seu ventre. Então, ela simplesmente trouxe Jesus guardou Jesus no seu ventre. Uma das razões pela qual, né, a gente não se rende a ela. Como a nossa mãe que intercede por nós, quem intercede por nós é o próprio Cristo diante de Deus. Então, nós não nos prostramos a ela como quem pode interceder por nós. Porque Maria, ela era um ser humano normal como a gente. Tanto é que Deus a visitou e ela ficou confusa, um pouco confusa assim. Tá bom, que cumpra em mim conforme a sua vontade. Tipo assim, eu aceito, embora eu não esteja totalmente entendendo o que está acontecendo, mas tá bom, vamos lá, eu tô junto. E então aceitou essa missão de ser a mãe do Salvador. Para que ela fosse assim de fato santa, ela deveria ter já nascido de um ser santo. E aí ia ter que voltar e ser nascida de lá do céu também, igual Jesus. Então nós vemos aqui Maria aceitando esta missão. Assim que o anjo falou com ela, ela não entende, fez apenas uma pergunta: como é que isso vai acontecer? E ele disse que ela seria revestida, né, e seria envolvida pelo Espírito Santo e então carregaria no seu ventre. Então, tudo bem, que aconteça comigo do jeito que está sendo falado. Então ela se entregou completamente no propósito, para servir o propósito de Deus para ela. Beleza. Vamos lá para José. José, pelo que parece, ele já era mais velho que Maria. E então ficou sabendo dessa gravidez de Maria. Ele estava noivo, não tinha se unido a Maria e de repente Maria grávida. Até hoje isso gera, até hoje na nossa cultura, onde se é muito livre, né? Já quando isso acontece, já fica assim todo mundo ressabiado, né? Receoso, questionando, mas de onde vem esse menino? E tá joia, Cleidoca. Depois você vê, você assiste. Tá joia? Vai com Deus. Vai ficar gravado sim. Vou deixar gravado. Tudo de bom. Paz, tá? Então, José, sabendo dessa situação, ele elaborou um plano, né, de deixar Maria secretamente. Não vou nem comentar que Maria tá grávida, não vou nem falar nada, vou deixar tudo quieto para que nada aconteça. E também às vezes acontecia de eles anularem o casamento de maneira silenciosa, só entre os juízes, julgadores lá, ou como que se fosse o cartório, anulava, mas ficava calado. Ficava assim secretamente, seria algo secreto para livrar Maria da vergonha que ela poderia ser até apedrejada, caso ocorresse, de ele anunciar para todo mundo e deixar vir à tona que ela estava grávida, espalhasse para todo o bairro. Aí Maria poderia ser, ela certamente, né, seria apedrejada. Mas o anjo apareceu para José e disse para ele: não, José, tá tudo de boa. Maria está grávida, é do Espírito Santo. Você não precisa temer recebê-la, pode receber tranquilo. O que está gerado nela é de Deus.
e você põe o nome desse menino aí de Jesus, de Emanuel, né? Põe o nome dele e cuida dele com Maria. Então, a partir de então, José aceita essa missão. Amém? Então, vamos para o próximo tópico, que é o tópico o nascimento de um rei. A gente vê que Jesus nasceu numa cidade muito pequena. Jesus nasceu numa cidade muito pequena, era um vilarejo. Maria e José eram uma família humilde. E Jesus nasceu de uma maneira improvisada, né? Os partos, geralmente, a mãe, a família sempre lembra, né? De um fato que ocorreu diferente e relata. A mãe sempre lembra. Eu mesmo, quando eu tive o primeiro filho, acho que eu demorei a esquecer o dia do parto. Demorei a esquecer. E até hoje a gente lembra, com menos lembrança assim, mas todos os dias eu fazia uma retrospectiva do dia desse nascimento. E esse nascimento de Jesus, então, foi muito inusitado. E aí você pode usar aí para a sua turma e perguntar para eles o que eles viram de diferente, de milagroso nesse nascimento de Jesus. A gente até leu, né? A gente já leu o que houve aí nesse nascimento de Jesus. Maria, um dos milagres, né? Maria concebeu do Espírito Santo, que não é natural. E isso não acontece mais, nunca mais vai acontecer. Então, foi um milagre, né? Jesus ter vindo diretamente do céu para o ventre de Maria. Esse foi um dos milagres. Outro milagre foi o milagre da estrela, né? Que uma estrela brilhou, guiou os sábios, que eles foram chegar lá onde provavelmente essa estrela ficou brilhando vários dias. Porque quando a gente vai ver, essa estrela brilhou, e quando que esses magos foram chegar na casa onde Maria estava, já depois, porque Jesus nasceu na manjedoura, né? Quando eles chegaram lá, não tinha lugar, então eles foram para a manjedoura. Foi lá que Jesus nasceu. Mas quando os magos chegaram, Maria estava com a criança e José numa casa. Então, certamente já tinha passado alguns dias, né? Então, essa estrela provavelmente ficou brilhando aí algum tempo, né? Porque também eles vieram do Oriente até eles chegarem nesse lugar onde Jesus estava, era provavelmente a pé ou a camelo, alguma coisa assim, não era de carro com certeza, seria uma viagem de vários dias. Então, essa estrela ficou brilhando por mais tempo. Por que eu estou falando sobre esses detalhes da pobreza, digamos assim, né? A cidade pequena, a família de Maria era uma família e de José era a família real, mas quando Jesus nasceu, tudo estava assim, no maior, digamos assim, no maior desconforto, tudo improvisado e foi envolto em panos, né? Em panos muito simples, num lugar muito simples. No post também que eu coloquei lá no Stories, eu falei o que tem a ver as sementes, coloquei aqui semente, tá? Não é exatamente semente, e a água. Bom, exatamente levando em consideração as coisas pequenas e as coisas simples. Por exemplo, aqui eu tenho os grãos de feijão. O grão de feijão, na verdade, se eu não estou enganada, a semente tá lá dentro do grãozinho, né? Tô dando para ver. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Mas feijão você conhece, né? Feijão e a água. Para se ter uma grande colheita de feijão, ou melhor, usando um grãozinho de feijão, ou talvez, na verdade, o que germina é um grão de feijão só. Gera o quê? Um pé de feijão, que vai dar um monte de outros feijões, né? Então, isso significa o quê? Uma coisa tão pequena pode gerar uma coisa grande, né? Daí, aqueles outros grãozinhos vão gerar outros pés de feijão, que vai
por fim gerar uma grande colheita, né? E ele vai sempre reproduzindo a vida ali. Ou seja, uma coisa pequena se torna grandiosa depois de muito tempo, né? Depois de um tempo. E a água? A água, a gente vê essa quantidade de água aqui, né? A gente nem mensura o tanto de partículas, de moléculas minúsculas, que eu estava olhando hoje, o tamanho de uma molécula de água. É muito pequena, que nem é milésimo, não, é centésimo. É assim, é até difícil de falar como é pequeno. Mas a partir de pequenas gotas, a gente tem aqui uma quantidade razoável de água, deve ter aqui uns 100 ml de água. Ou seja, pequenas coisas se tornam coisas grandiosas. Isso daqui, sem isso daqui, a gente tá ferrado, né? A gente tá complicado sem isso daqui. É algo essencial. E isso daqui é também pequeno, né? Um só a gente não dá valor. Um só é muito pouco. Mas juntando um pouquinho daqui, outro pouquinho daqui, outro pouquinho dali, a gente tem uma quantidade que sacia a nossa fome. Bom, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? O que isso tem a ver? Significa que Deus usa as coisas pequenas para fazer coisas grandiosas. Maria, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, recebeu em seu ventre o ser mais importante da face da terra. Aquela cidade, aquele vilarejo tão pequeno, recebeu, né, teve em suas terras um ser tão grandioso, né, andando por lá. Então, esse ser tão pequeno, né, essas coisas tão pequenas, servem de exemplo para nós da simplicidade que era aquele contexto do recebimento de Jesus e no ser tão grandioso que ele era. Ou seja, coisas pequenas que se tornam grandes. Então, se o seu aluno aí anda desanimado, se sentindo desvalorizado, né? Deus pega as coisas simples, pega as coisas pequenas e até mesmo desprezíveis, né? E faz dela coisas grandes. Então, não desanime, meu querido aluno, né? Que Deus faz das coisas pequenas coisas grandiosas. Então, vamos ao texto que a gente tem no primeiro tópico. Uma estrela brilhou. Quando chegou o tempo, então, de Jesus nascer, Deus fez a estrela brilhar. Já falei dessa estrela, né? Então, os magos encontraram Jesus na casa com Maria, a sua mãe. O subtópico 2 fala das testemunhas desse nascimento. Olha só o milagre que aconteceu no dia do nascimento de Jesus. Um anjo apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima de alguns pastores que estavam naquela região apacentando as ovelhas. E aí o anjo do Senhor chega e anuncia para eles, né? E no mesmo instante apareceu junto com o exército celestial anjos que cantavam louvores a Deus. Então os pastores foram até Belém e encontraram Jesus e sua família lá na manjedoura. Vamos observar que Jesus estava na manjedoura. E Jesus, entre tantas coisas que ele é o quê? Ele mesmo disse que ele é o pão da vida. E a manjedoura lá é o lugar de alimentar os animais. Então, como que tem um significado mais além? Não é apenas uma coincidência, né? Jesus ter nascido lá no coxo, né? Ter nascido lá para os fundos, parecendo assim no lugar mais desprezível. Mas é como se fosse a despensa, né? Jesus nasceu lá no quartinho da despensa e ele era, apesar de estar lá nos fundos, né? De estar lá escondido, parece que no lugar pior,
Na verdade, ele era algo essencial, né? E então Jesus sendo o pão, o alimento, ele foi parar no lugar certo, que é onde coloca o alimento para os animais comerem. E ele, além de alimento, né? Ele quem cede a vida para os alimentos dos animais, ele também é o nosso alimento, né? Nosso alimento espiritual. Amém? E Jesus mostra aí, então, no seu nascimento, a importância que foi ele ter vindo aqui. Por quê? Ele era rico, né? Desprezou a sua riqueza, estava lá no céu rodeado de anjos e acabou vindo para a terra. Aqui no finalzinho tem. Ele era rico, mas por amor a você, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos pela pobreza, por meio da pobreza dele. Leandro, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Estamos aqui falando do nascimento que mudou a história, o nascimento de Jesus. Continuando para o próximo tópico, nós vamos falar sobre o nascimento que fez a diferença. Foi nascido para dividir a história. A gente sabe que a história, né, os eventos cronológicos da história mundial, né, é dividido em dois lados, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, os anos são contados. Ele foi tão importante que a história do mundo reconhece que a vida era de um jeito antes e a partir de agora tem-se uma nova história. E então aqui marca, né? O nascimento de Jesus marca o antes e depois no mundo. E também, além disso, além de ter mudado aí, feito a linha divisória na história, né? Dos anos, ele também é, aqui como diz no próximo tópico, ele é nascido para mudar as nossas vidas. E o que eu sugiro para você, acabou que eu fiquei pensando em fazer e não fiz antes de começar a nossa aula, mas eu sugiro que você coloque assim nos papeizinhos essas referências que são dadas aqui na lição, que é a referência de João 10:10, de Mateus 11, de 28 ao 30, de 1 Pedro 5:7. Porque são os versículos que falam sobre a mudança que Jesus proporciona em nossas vidas. E aí você pede para o seu aluno ler, ok? Então você divide aí os seus alunos. Na verdade, você vai precisar de 3 alunos, né? Você já pode até entregar para eles, já leva prontinho. Eu vou separar e colocar. Vou já escrever e entregar para eles para evitar de perder tempo aí. Agora você procura aí, principalmente a carta de Pedro, que ela é bem no finalzinho, é pequena, né? Aí pode demorar um pouquinho. Então, para evitar que demore, então você já pode levar pronto, entregar no início da aula, que vai ser lido no final. No final, já estamos praticamente no final. Que vai falar, então, que Jesus veio para aliviar as nossas cargas, né? Que ele levou sobre si as nossas cargas, que é o jugo do pecado. Também que ele levou as nossas ansiedades e nós fomos transformados por ele. Então, você pede aí o seu aluno para ler. Quer que eu leia aqui, vocês que estão aí? João 10. Deixa eu ler aqui, João 10. Por que que Jesus mudou a nossa história? João 10. O ladrão vem apenas para roubar. Será que é isso mesmo? É João 10. João 10:10. Ah, tá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, olha aí uma das coisas, né? Uma das mudanças que Deus pode trazer para a nossa vida, que é a transformação, né? Que é a vida plena. Mateus 11.
Mateus 11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que Jesus veio fazer também foi mudar o nosso estado, né, de aprisionamento, de cansaço, né? E ele trouxe para nós o descanso, por tê-lo, né, aceitando a ele como o Salvador, que ele vem para trazer descanso aos que estão cansados e leveza na vida, né? Isso é o que Jesus veio fazer, trazer leveza para a nossa vida. Que ele está falando rápido. 1 Pedro, achei, até que foi rápido, hein? 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Lancem sobre... Nossa, esse que é super necessário para esses dias. Super necessário. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Que bênção. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, né? A gente conhece muito ele pela outra versão. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Estas, né, são algumas das mudanças que Jesus pode proporcionar para nós quando a gente acredita nele e segue-o. Amém? E então chegamos à nossa conclusão, que diz: Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória e poder e então se fez humano. Ele nasceu em um país sem soberania, em uma família com pequenas posses, em um ambiente pouco confortável, um recipiente onde os animais se alimentavam foi o seu berço. Por seu grande amor, fez-se pobre a fim de que pudéssemos, pela sua vida e exemplo, enriquecer a muitos, salvando-nos da condenação. Então, esta foi a nossa aula de hoje, né? Falando aí sobre o nascimento de Jesus. É esse nascimento que mudou a história. E aquele que permite que ele nasça, né, no seu coração, também tem uma nova história, também tem uma nova vida. Então a gente aprendeu aí que Jesus veio para trazer mudança de vida e com certeza para melhor. E para aquele que está levando uma vida pesada, né? Ele veio para trazer uma vida leve, né? Suave, agradável. E arrancar, né? Que nós possamos arrancar de nós a nossa ansiedade, coisa que está muito comum a gente viver de maneira ansiosa, e lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Então, nós alcançamos os nossos objetivos? Vamos ver lá? Ensinar a história do nascimento de Jesus, a gente falou, né? Explicar o diferencial do nascimento do Messias, falamos, né? O diferencial lá tanto o nascimento de Jesus vindo diretamente do céu, né? Jesus veio direto do céu para o ventre de Maria, e teve então os eventos que foram a luz que brilhou, e então assim pôde identificar, assim os magos puderam identificar o nascimento, o lugar onde Jesus estava. E na verdade, logo que os magos chegaram, eles foram no palácio, né? Lógico, o rei nasceria no palácio, mas quando chegaram lá, ninguém sabia desse rei que ia nascer. Era uma história assim que só para quem era estudioso. Então os sábios, os reis magos, né, que falam de magos, eles eram sábios, eram estudiosos, né? Então vale aí você comentar para o seu aluno que estudar, né, coloca a gente à frente. Por quê?
Os magos chegaram lá no palácio procurando pelo rei que ia nascer, mas lá no palácio não tinha. Ninguém sabia de que estava nascendo um rei. Como assim? Não tem. Ó, se você souber, inclusive o rei falou para os magos, se vocês acharem, ó, por favor, me avise, porque eu quero adorar esse rei. Sugesta dele, mas era uma forma que ele tinha de querer descobrir quem era esse impostor que estaria nascendo, né? Os sábios descobriram e foram guiados e chegaram lá, e Deus então avisou depois que não era para voltar, não era para falar para o faraó, o rei, né? Que tinha encontrado o rei, mas que era para seguir caminho por outra estrada. E também apontar aqui as mudanças que ocorreram no mundo após o nascimento de Jesus. Então, o mundo se dividiu, né? A história mundial se dividiu antes e depois de Cristo. E as mudanças que ele proporciona na nossa vida são essas daí, né? Que ele veio para aliviar as nossas cargas e tirar a nossa ansiedade. Quando a gente lança nele, né? É a gente que joga. É a gente que lança, é a gente que age, que faz alguma coisa. Amém? Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lindevânia, muito obrigada. Cleide, Leandro. Você que está assistindo no outro horário, hoje é sexta-feira, 2h da tarde. Eu compreendo que você não pode estar aqui, mas que você vai ter oportunidade para olhar isso depois com paciência, com cuidado. Você tem aí a sua revista. Você que não tem, aprender um pouquinho mais sobre essa história que mudou o mundo, né? A história, o nascimento que mudou a história. Que Deus te abençoe. Então, no domingo nós estaremos na nossa igreja para a gente comentar esse conteúdo com os nossos adolescentes. E que, se você não tem a sua igreja, procure uma igreja, vá cultuar o Senhor, aprender um pouco mais sobre Ele, porque você aprendendo um pouco mais sobre Ele, você vai entender que Ele te ama muito mais do que você imagina. Hoje eu estava ouvindo uma palavra e o palestrante falando, Deus é apaixonado por você, doidinho por você. Então, dê o seu retorno aí nesse amor, tá? Às vezes você não tá nem sabendo, não tá nem desfrutando desse amor, porque você não tá nem conhecendo, não tá nem sabendo que ele te ama, não tá nem buscando conhecê-lo para saber que ele te ama. Então, corre lá e vai saber o que ele tem de bom para você, que certamente ele tem fardo leve, jugo suave e fardo leve, tem uma caixa enorme para você jogar sua ansiedade e corre para ele, porque ele é a melhor coisa que tem nessa vida. Que Deus te abençoe, forte abraço, paz para sua vida, para sua casa, que tudo estiver relacionado a você. Tá joia? Sexta-feira que vem a gente tá aqui de volta para a gente falar mais uma vez sobre a próxima aula. Vamos ver aqui qual é a próxima, rapidinho. Rapidão. A próxima é o que Jesus fez na cruz. Fácil, né? Mas vamos conhecer, saber um pouco mais sobre esse sacrifício da cruz nele. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.